Estamos aqui para gravar mais um podcast, né? Esse podcast a gente vai estar falando com a advogada Laiane. A gente entende que o cooperativismo é uma atividade de muita importância, principalmente aqui para a Bahia, para o interior da Bahia, onde a gente vive numa realidade de uma quantidade de agricultura familiar muito grande. Hoje a gente tem uma diversidade de cultura e pequenos produtores são predominantes na nossa região. E o cooperativismo é uma forma de a gente conseguir se unir, a gente buscar alternativa, mas a gente ainda sabe que falta muito ainda de conhecimento, de busca de seus direitos, de buscar alternativa para que a gente possa ter um cooperativismo sério, que funcione, que mude a vida das pessoas. Então, a Copa Fubaçu vem buscando todo dia conhecer, e hoje esse bate-papo aqui a gente quer conhecer um pouco mais de que forma o agricultor, a cooperativa, pode estar pronta para poder ser atendido e ser reconhecido seus direitos no meio do jurídico, de que forma o agricultor familiar pode estar junto, entendendo dos seus processos. Então, o nosso objetivo aqui é passar essas informações para o nosso cooperado, para que outras cooperativas também entendam, né, que seus direitos estão aí, mas de que forma a gente pode estar indo buscar, de que forma a gente pode estar pronto, com documentos em dia, de que forma a gente pode trabalhar para que a gente possa estar sempre buscando o melhor para o nosso público. Doutora, queria que você me se apresentasse e pudesse estar falando um pouco sobre esse assunto. Oi, Gileno. Oi, pessoal que está ouvindo aí a gente e está assistindo. Estou bem nervosa, né? Mas é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E aí, meu nome é Laiane Souza, sou advogada, venho de uma família predominantemente rural, né? Minha avó era produtora rural, meu pai era produtor rural, minha mãe saiu um pouquinho dessa rotina, foi para ser agente comunitário de saúde, mas venho de uma origem rural. Então, tu me fez uma pergunta tão grande que eu tô aqui tentando pensar assim, meu Deus, qual é a resposta que eu vou dar a Gileno? Então, quando a gente fala sobre o que as pessoas ganham com a cooperativa, né? A primeira pergunta que eu segurei. Hoje é 20 de novembro, hoje é o dia da consciência negra. Para a gente ter essa consciência e o respeito normativo para esse dia, a gente teve que se unir. A gente teve que ter representantes que lutassem pelos nossos direitos. E, além disso, a gente teve que escolher alguém que pudesse ser forte por todos para que a gente ganhasse nosso lugar de fala. Então, quando a gente se organiza, a gente consegue ter nossos direitos efetivados. E antes de começar, né, nosso momento aqui, a gente tinha até falado sobre a importância da gente ser organizado, né? A gente só consegue se organizar quando a gente cumpre as normas. Mas para a gente cumprir as normas, apesar da lei entender que todo mundo sabe da lei, quando a gente vai para o dia a dia, nem todo mundo sabe que existe lei. Então, a cooperativa, ela traz para as pessoas a união, a formalidade, a busca pelos seus direitos, porque sozinho você é só um CPF. Quando você se junta, você se torna muito mais forte. E você pode escolher, inclusive, ser representado através do CNPJ, que te dá acesso a outros caminhos. Então, quando a gente decide se associar, quando a gente decide se sindicalizar ou ser cooperado, a gente entende que a partir de agora a gente vai buscar os caminhos de organização para que no momento que eu precise dos meus direitos, eu os tenha com mais facilidade e saber também que nem tudo é direito, eu também tenho deveres. Quando a gente pensa na cooperativa, a gente tem que saber qual é o meu dever como cooperado e o que está descrito nele naquele estatuto. Porque a gente vem de uma linhagem que a gente é direito da criança e do adolescente, é direito do idoso, é direito. E a gente esquece de falar de nossas obrigações. Todo mundo que tem direito tem obrigação também. E o cooperado, ele também precisa saber quais são as obrigações dele. Então, o que a gente traz, eu acho que eu não sei se eu consegui responder a tua pergunta, mas é justamente isso. A gente traz ordem, a gente traz formalismo, a gente traz acessibilidade, a gente traz
comunicação, a gente traz acesso quando a gente passa a se organizar. Ótimo. Realmente a gente tem regras, né? Existe o estatuto, a Copafubaçu também tem isso, tem estatuto, tem regimento interno, que traz as regras, os direitos e os deveres do sócio, né? Então, assim, a gente já tem um documento que é o nosso guia e que muitas vezes os associados acabam nem estando lendo, entendendo que há um direito e um dever para que a gente possa realmente estar participando da nossa instituição, que como você mesmo comentou, a gente sai de um CNPJ, de um CPF para um CNPJ, que é um CNPJ coletivo, né? E esse CNPJ coletivo tem uma responsabilidade diante aos impostos, diante às outras empresas, diante a comercialização, diante de tudo isso. E assim, e dando continuidade, esse mesmo produtor que saiu de um CPF para partir para um CNPJ, ele também tem outras barreiras, né? Nós temos barreiras, né? Eu também, como filho de agricultor familiar, entendo isso e vivo isso, né? Várias barreiras que a gente tem no caminho e de que às vezes a gente não sabe nem como lidar. Mas de que maneira a gente pode estar buscando isso, entendendo de como estar pronto para lidar com as coisas do dia a dia? Então, a primeira coisa que me vem à cabeça, Gileno, a maior barreira de todas é a barreira atitudinal. Por quê? Essa semana eu tive o privilégio de ir na Escola Rural de Tancredo Neves e eu fiquei maravilhada. Porque na minha época, a escola rural que a gente tinha era a EMARC, que para mim foi um marco. Mas quando eu chego lá na STR, não é isso? Quando eu chego lá, o que está escrito no uniforme dos meninos é empresário rural. E isso para mim, que hoje eu sou advogada, né? Mas eu já fui agricultora, eu ia para a roça, eu ia raspar mandioca, tudo isso. Para mim foi um impacto muito grande, porque quem eu sou? Então, a pessoa hoje que está na cooperativa, ela é um empresário rural. Então, a primeira barreira que eu tenho que quebrar é essa. É de entender que a cooperativa a qual eu estou cooperado, filiado, é uma empresa. E que se ela quebrar, eu quebro também. E para que as coisas aconteçam, eu estar junto. E por que é importante a gente falar isso? Porque se eu posso ser empresária rural, eu decidi ser cooperada, eu tenho que seguir aquelas regras. E aí eu tenho um cacau, mas um atravessador pode ter uma vantagem um pouco maior com a cooperativa. Qual é a minha atitude? Às vezes eu vou levar aquela atitude e dizer assim, não, eu vou vender porque eu ganho mais. E aí eu esqueço de que a minha empresa, quando eu tenho uma atitude, uma decisão como essa, a minha empresa sofre. Porque a primeira barreira, né, que a gente tem que vencer é a barreira da atitude. É decidir que naquele momento que eu decidi ser cooperado, eu decidi que eu vou organizar a minha vida, a minha empresa. Porque a cooperativa é justamente isso. É possibilitar que o pequeno produtor rural tenha acesso, inclusive tenha lugar de estabelecer preço. O que antigamente a gente não tinha. Então, assim, a primeira barreira que eu vejo é atitudinal. A segunda barreira que a gente tem é vou cooperar. E aí? Aí a gente tem, para onde é que eu vou? Né? Para a gente fazer uma associação, a gente vai no cartório. Quando a gente pensa na cooperativa, a gente já não é mais cartório. A gente tem que ir para a JUSEB. E nem todo mundo está preparado para ser cooperativa. Por quê? Porque a primeira barreira cá atrás, que é de atitude, não foi quebrada. Né? Então, assim, quando eu vim fazer alguns trabalhos, né, com a cooperativa, eu tive muita dificuldade, porque o direito que a gente tem na faculdade, ele é limitado para o mundo do direito cooperativo. Tem coisa que eu não sei, eu tive que voltar a estudar, né? Então, assim, eu estou tendo essa oportunidade agora com a PUC de Minas para conhecer um pouco mais do cooperativismo, do direito cooperativo, e eu sei que até mesmo para a classe de advogados é difícil, porque não é igual. Quando você pensa na parte tributária, você vai entregar a cooperativa para qualquer contador? Não vai, porque nem todo contador está preparado para saber da organização, qual é o imposto que paga, qual é o imposto que não paga. Então, tudo isso também é uma segunda barreira. E essa segunda barreira também vem a terceira, né? Quem é a pessoa que
que está me representando. A gente tem que ter um cuidado muito grande, porque algumas cooperativas, associações e sindicatos não vão para frente. Porque a pessoa a qual a gente dá o voto não é aquela pessoa que está comprometida com aquilo que a gente está vivendo. Porque o que adianta, por exemplo, a gente colocar uma pessoa que passou a sua vida inteira com a experiência de medicina para fazer um trabalho rural? O que é que essa pessoa vai entender? Então, quando a gente tem alguém que sabe da vivência, que passou por aquilo e que tem o ideal de ver a mudança acontecer, é também outra barreira que a gente tem que enfrentar. Escolher bem as pessoas que representam. E escolher bem a pessoa que representa, a gente vem também para aquela barreira que é a atitude de se organizar, né? Então, é uma das barreiras que eu vejo que é... Sim, e além disso, né, você falou aí de estar organizado com uma instituição, mas a gente diz também que a instituição organizada traz mudanças para eles, né? Então, hoje a Copafubaçu, por exemplo, ela paga o INSS rural. A Copafubaçu busca organizar a pasta do cooperado para a documentação dele estar em dias, emitir a CAF, ter os ITR, ter documentações em dia. Hoje é um dos serviços que a Copafubaçu faz no sentido de olhar o produtor para se preocupar com ele, se ele tem contrato de parceria, se ele não tem. Hoje as certificações, todas as certificações hoje que a gente participa, o produtor ele tem que estar todo legalizado, se ele tem um funcionário, se ele não tem carteira assinada, mas ele tem que fazer um recibo. Então, assim, isso também, a Copafubaçu começou a pensar nisso, porque muitas vezes o proprietário ele não tem documento, os filhos deles não têm documento. Então, por não ter esses documentos, eles acabam tendo outras dificuldades. O que é que você vê nesse sentido? Então, o que eu percebi ao longo desses anos que eu comecei a trabalhar como advogada. A maioria das pessoas acreditam que a aposentadoria rural está vinculada a ter terra. Então, assim, mas eu não tenho terra, posso me aposentar como rural? E aí, isso é uma coisa que a informação, a organização, traz para ele a possibilidade dele entender que não é a terra que aposenta. Existem médicos que são fazendeiros e esses médicos não podem se aposentar como rural. Então, o exercício daquela atividade de forma que traga para ele a subsistência que vai possibilitar que ele receba o benefício. Mas eu não participo de sindicato. Também não é mais o sindicato que vai te dar a garantia. O que é que você precisa fazer para você ter acesso aos seus benefícios? Não só previdenciário, mas benefícios da saúde também. O que é que você tem que fazer? Você tem que se autodeclarar rural. Vai para a escola. Qual é o seu endereço? Qual é a sua profissão? Vai fazer o título? Porque aos 16 anos já é a idade que você pode fazer o título. As pessoas aguardam os 18 anos quando é obrigatório fazer o título. E quando eu, aos 16 anos, tomo a decisão de fazer o título, e quando eu fiz o meu título, eu coloquei agricultora. Então, assim, agora, em 2020, parece que a gente teve que mudar, né, para ser digital. Estava lá agricultora e eu mudei para ser advogada. Então, assim, aos 16 anos, eu já tive a possibilidade de informar ao sistema do Gov que eu sou agricultora. Tem gente que chega lá e informa que é estudante. E aí, já perde a possibilidade de organizar seus documentos. Vai no posto de saúde fazer o atendimento. Informa novamente que é estudante. Aí, o que acontece? Hoje, regular ou irregularmente, a maioria dos jovens que eu conheço aqui na região tem moto, anda de moto. Um adolescente de 16 anos que cai de moto, se ele tiver a vida organizada documentalmente, ele consegue ter acesso a um benefício de auxílio-doença. Talvez o DPVAT, a depender da situação do acidente, ele não consiga ter o acesso. Mas ele consegue. Por quê? Porque aquele jovem de 16 anos, pelo menos da experiência que eu tenho, vai para a roça trabalhar.
Então, se esse jovem estiver organizado, ele consegue receber o benefício. A mesma coisa, a maternidade, ela vem para as meninas adolescentes. Isso é real. Então, antigamente, quantas mulheres não tiveram acesso ao seu benefício porque nem sabiam que poderia pedir? Então, a gente teve um caso na justiça que uma índia de 12 anos, ela engravidou e ela teve acesso ao benefício. E o índio, ele é um segurado especial. Igual a uma pessoa que trabalha na propriedade rural. Ou não tenho propriedade, trabalho como diarista no vizinho. Ou não trabalho como diarista, sou boia fria. O que é isso? Quando tem a safra do café lá em Minas, eu entro no caminhão, que antigamente era caminhão, hoje é ônibus, né? E vou lá para o café. E aí o que acontece? Além disso, que a gente pode organizar, porque o boia fria é um pouco mais difícil, porque o boia fria não sabe nem quem ele é. Mas já aconteceu de uma pessoa que era boia fria e ela foi fazer um trabalho em Jiquié, não tinha documento nenhum. Mas no prontuário do atendimento médico lá de Jiquié, quando a gente pediu, e olha, gente, eu não precisei sair da minha cidade para pedir lá em Jiquié, eu mandei um e-mail. Então, a gente tem que aproveitar a internet, a gente tem que aproveitar a acessibilidade que a gente tem. Então, eu mandei um e-mail com a procuração, com tudo, e eu recebi todo o prontuário. Então, a pessoa conseguiu o benefício porque ela tinha documentado que ela era de outra cidade, mas que veio fazer a colheita e que teve um acidente. Então, assim, são coisas que a gente precisa documentar. Quando você fala de regularização também, o que está na moda no ambiente urbano é a REURB, né? No ambiente rural, a gente não se importa muito, porque a gente tem o ITR, então a gente acha que o ITR é que dá propriedade, a gente não é. Então, o que acontece? Daqui uns dias, que não vai ser tão distante, o dono do imóvel rural, ele vai precisar organizar seu documento no cartório, para ele ter um registro público. Mas por que eu vou fazer isso se a terra já é minha? Porque quanto mais organizado você está, mais fácil é o seu acesso ao benefício. E, para ser ainda mais contundente, mais clara, antigamente, era uma senha enorme na frente do INSS, né? Eu ouvia muitas reportagens sobre a fila do INSS, que a pessoa estava 2 horas da manhã na fila do INSS. Hoje a gente fala em fila de perícia, mas é uma fila que ninguém vê, né? É uma fila virtual, porque tudo do INSS, ele está no meu INSS digital. A pessoa que tem um celular, e eu digo assim, ó, teu celular pega o WhatsApp? Pega. Baixa o aplicativo do meu INSS, cria tua senha e começa a fazer o seu controle previdenciário, que é a sua gestão previdenciária. Então, tem o CPF. Para você ter uma ideia, uma criança que é autista, né, ela tem acesso ao benefício LOAS, que permite que os pais possam dar a essa criança mais qualidade no tratamento. O benefício não é para os pais, o benefício é para a criança. Então, essa criança, para fazer a perícia médica, ela tem que ter RG. Ah, mas ela só tem 3 meses de vida. Mas só entra no INSS para fazer a perícia com RG. Então, o que acontece? Com RG e CPF. Com RG e CPF, essa criança já pode... A criança não, né? Que já seria demais. Né? Mas os pais dessa criança já podem fazer a sua gestão da vida previdenciária. A mesma coisa, somos nós da zona rural, que todo mundo tem internet. Todo mundo hoje, graças a Deus, tem um celular. Talvez não tenha um computador, mas tem um celular. E tem gente que tem celular mais caro do que um notebook. E é preciso que essas pessoas utilizem de forma favorável a si a tecnologia que está na mão dela. Então, acesse o aplicativo do meu INSS. Olhe o seu CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Nesse CNIS, a pessoa que é rural vai estar lá zerado, limpo, não tem nada. Mas você pode informar para o INSS que você é rural. Você vai lá, atualiza seu cadastro, faz sua autodeclaração rural. A autodeclaração rural, antigamente você precisava ir no INSS entregar a autodeclaração. Hoje ela é digital. Você informa para o servidor do INSS a sua profissão, porque ela é autodeclaratória. Então, vocês da zona rural, vocês têm um acesso que na minha época, quando eu fui para a faculdade, não tinha, né? Então, assim, eu tive
um choque de realidade quando eu voltei de Salvador para cá, porque muita coisa, graças a Deus, mudou. Quem é mais que a gente vê andando daqueles caminhão de pau de arara? Hoje a gente não vê mais. Porque eu não vejo mais, né? Eu não sei o pessoal se está vendo ou não. Então, são coisas que mudou e a gente tem que pegar a tecnologia a serviço da gente. A gente não tem que ficar viciado e esquecer, porque a vida passa. E se a gente não se organizar, lá no final, a gente vai botar a culpa em todo mundo e vai esquecer que a responsabilidade de estar organizado é da gente. Para você ter uma ideia, eu fiz um pedido de aposentadoria de manhã de uma pessoa urbana, de tarde eu tive o resultado. Por quê? Não é mais um servidor físico que analisa o benefício. O INSS, ele tem uma inteligência artificial que faz uma análise desse benefício. Então, o que é que ele faz? Ele pega as informações que estão no CNIS, ele faz uma simulação do cálculo e com aquela simulação ele dá uma resposta. Nem sempre é a resposta que a gente espera, porque é uma máquina que está dando a resposta para a gente. Então, se a gente está com um sistema de INSS que dá uma resposta imediata para a gente, por que eu não vou me organizar? E aí não adianta a gente se comparar com o vizinho, porque a grama do vizinho é mais verde. A grama do vizinho está mais verde porque ele molha todos os dias. A minha tá seca porque eu molho um dia, outro dia, e aí eu esqueço. Então, é importante que... E eu aproveito esse momento para dizer para vocês, tá tudo na mão de vocês. Nunca... Eu tenho 36 anos, eu acho. Nunca vi tanta acessibilidade. Até mesmo para vestibular. Antigamente, quem ia fazer vestibular em Minas, que tivesse seu dinheiro e desembolsasse. Hoje a gente tem um sistema unificado. Então, tudo isso facilitou. Vamos pegar essas facilidades e vamos aproveitar, porque alguém sofreu para que a gente tivesse esse acesso. Então, usem o meu INSS, usem à vontade. Mas se vocês não souberem utilizar, procura quem sabe, procura um advogado especialista, procura um órgão da categoria como um sindicato, procura a cooperativa, mas não deixa para amanhã a organização que você tem que fazer hoje. Ótimo. Até nós mesmos, né? Eu pouco tempo que eu fui ver meu CNIS, que eu nunca tinha entrado e olhado nem como é que funcionava, nem como é que estava lá. Pelo que eu entendi, o CNIS é natural. Você fez seus documentos, aparece lá. Quando você abrir lá o meu INSS, você já está lá, cadastrado lá, porque você criou seus documentos. Quais são os documentos que você criou que já está lá, já vai para o INSS minhas informações? Olha, a gente tem o NIS, que é o número de inscrição social, né? O primeiro documento que a gente recebe na vida é a nossa certidão de nascimento. Certo. Através da certidão de nascimento, a gente informa para o poder público quem são nossos pais, o dia do nosso nascimento, o local do nosso nascimento. Ali tem todas as informações. A partir dali, a gente vai também ter o número do CPF, o documento de identidade e o número de informação social. O número do NIS, na maioria das vezes, ele é feito nos CRAs, né, que é no Centro de Referência de Assistência Social, ou até mesmo nos locais de Bolsa Família. Para quem não tem o NIS, as pessoas que começam a trabalhar começam a ter o NIT, que é o número de informação dos trabalhadores, só que unificou NIS e NIT. Então, assim, e se a pessoa não tiver? Eu tenho casos que a pessoa tem o CPF, tem tudo, não tem. O que é que você faz? Você pode ligar para o 135 e fazer sua solicitação de cadastro. Você pode ir também no CRAS, informar. E, assim, é muito importante que a pessoa que tenha benefício previdenciário como LOAS, auxílio-doença, ou qualquer outro benefício do INSS, como aposentadoria, tenha sua inscrição social atualizada. Então, tem que sempre procurar o Bolsa Família para fazer a atualização de cadastro, porque isso é motivo de suspensão de benefício. Então, a cada 2 anos, é necessário atualizar seu cadastro. Então, quem foi lá no NIS, né, na Bolsa Família, pode já pegar o seu número de informação social. E ainda tem, sabe o que eu esqueci também? A gente tem o número do SUS. O cartão do SUS não tem um número? Ali também é um documento. E a senha que te dá acesso ao Gov, gente, é uma senha tão importante que você tem acesso. Se você se vacinou de Covid ou não, qual foi a vacina que... E não é só a vacina de Covid. A vacina de Covid é porque está muito no ápice, né? Se você fez a vacina de Covid, se você fez a vacina de febre amarela, qual foi a data, o local que você fez. Então, tudo isso está lá no Gov.
Perdeu o documento, gente, com sua senha do Gov, você não precisa mais ir na delegacia registrar uma ocorrência. Porque antigamente tudo era na delegacia, chega lá com todo amor do mundo, eu sei que cada um é cada um, mas muitas vezes a gente era maltratado em delegacia. Hoje você não precisa ver a cara de ninguém, você vai lá e faz a sua informação, a sua comunicação de perda de documento e você vai receber o seu boletim de ocorrência no seu e-mail, né? Então, assim, ficou tão mais fácil que antigamente era tão difícil, né? Então, além do acesso ao INSS, além do acesso à delegacia digital, tem acesso à carteira de trabalho. Ah, eu não fiz carteira de trabalho, porque antigamente a gente pega uma fila enorme para fazer. Você pode, com a sua senha do Gov, criar sua carteira de trabalho digital. Então, a senha do Gov, que você utiliza com a senha do meu INSS, te dá infinitas possibilidades. E esse Gov, a senha do Gov, eu tenho que entrar no site do Gov. Você pode criar com o site do Gov, ou você pode acessar o meu INSS.com.br. Deixa eu ver se é .com.br, eu acho que é .gov.br. E aí você já faz a meu INSS.gov.br. E você já cria a senha. Deixa eu clicar aqui. Será que a internet tá boa, gente? Que eu vou mostrar. Dá pra ver aí? Não. Dá pra ver? E aí você vai ver... vai, ó, quebrando tudo. Então aí você vai ver justamente que você vai entrar no Gov, tá vendo? E aí você vai colocar seu CPF. Quando você coloca seu CPF, se você já tiver senha, você vai inserir sua senha. Se você não tiver sua senha, você vai para a tela de criação de senha. E aí, só que o que acontece? O que é que tem ocorrido no Gov para segurança? Você tem que ter dupla validação. É o e-mail e o telefone. Então, por exemplo, no caso de uma pessoa que mora no 20, né? No quilômetro 20, no quilômetro 20, na Capoeira. Lá não tem o 3G. Lá tem Wi-Fi, tem a internet, o Wi-Fi. Então, por exemplo, para ele criar senha, eu preciso que ele venha para a cidade para ele receber um código de SMS. Isso, a não ser se ele tiver telefone rural, né? Que tem antena, aí até. Mas aí se receber mensagem, bem. Se não receber, ele não vai ter validade. Ele tem que estar com sinal de telefone. E dá para fazer um acompanhamento. Gente, se você tiver a documentação lá registrada, com período de rural validado, só vocês pedirem a análise, vai ser a análise do computador. Vocês não vão precisar dos 45 dias que a lei fala. Tudo o que você precisa é se organizar hoje para ter uma aposentadoria feliz e rápida amanhã. Muito bom, obrigado. Essa informação é muito importante para que os nossos produtores possam entender disso, né? Eu acho que a gente tem que estar buscando informação de modo geral, né? A gente, dando continuidade aqui, a gente percebe ainda que, além dessas informações de documento, de tudo isso, a gente percebe que hoje mesmo, por exemplo, a Copa Fubaçu paga o INSS Rural, né? E todas as vezes que o cooperado vende um produto, a gente emite a nota fiscal dele e contribui com 1,5% desse INSS Rural. De que forma isso é importante para ele, para o produtor? O cooperado. Peraí, Vigilena, porque tá gostoso ali. Então, o trabalhador urbano, ele é corresponsável pela contribuição dele com o INSS. O que significa? O empregador paga uma parte, na maioria das vezes 12%, e ele paga 8%, para somar os 20%. Então, quando a empresa encaminha a RAIS, já vai a informação de quem é aquele trabalhador e aquilo ali já vai automático para o INSS. Para quem é trabalhador rural, seja ele seringueiro, seja ele pescador, seja ele artesão, que a gente não está falando aqui do artesanato, mas o artesão também é comparado ao segurado especial. O produtor rural, ele contribui através de impostos que as empresas pagam de até 2%, eu não sei se é 2% ou até 2%, na sua nota. Então, quando a gente compra um produto, está lá embutida a nossa contribuição. Então, isso é muito importante que, quando a gente passa o nosso cacau para um terceiro, como é? Um atravessador, ou alguém que não emite a nota fiscal de entrada, ou alguém que não emitiu a nota fiscal. Ou alguém que não emite,
com todo amor e respeito, a gente está fazendo duas coisas. Uma bobagem com a nossa documentação e um crime de estelionato, sabe? Porque a gente está sonegando, não é nem estelionato, a gente está sonegando imposto. Porque a compra e a venda, ela tem que ser registrada. Então, a gente tem que ter muito cuidado para a gente andar organizado. Essa semana, eu tive um caso, assim, que a pessoa achou que era natural, uma pessoa casada, fez o registro dela em um imóvel e o registro do marido do outro, para que os dois recebessem a cota do Bolsa da Família. E aí, a gente precisou ir para a justiça. O assistente social foi na casa dessa pessoa e essa pessoa declarou que morava com o marido. Gente, a gente tem a obrigação de falar a verdade. E não é só obrigação moral, é uma obrigação legal. Porque quando eu declaro, aquilo faz verdade. Então, se eu emito uma declaração falsa, eu estou cometendo, não vou nem falar de crime, um ato irregular. E quando eu me aproveito disso para levar vantagem, ainda é pior ainda. Então, a gente tem que ter cuidado de que, às vezes, uma garantia pequena leva a gente para um caminho muito complicado. Por quê? Hoje, ninguém consegue esconder por muito tempo alguma coisa, porque está tudo registrado. Vai chegar um momento que vai cruzar os dados e essa pessoa vai ter problema. Prova disso é que tem um monte de gente que recebe o benefício assistencial ao idoso ou à pessoa com deficiência recebendo carta de notificação de irregularidade para começar a responder. Por quê? Porque fizeram esse registro irregular, aí vai se perdendo nesse registro, de repente coloca o mesmo dado e aí você vai ter que fazer prestação de contas. E quando você recebe uma carta dessa irregularidade, não é só para dizer você está irregular e vai suspender seu benefício. Você tem que comprovar que você estava de boa fé para não ter que devolver todo o valor. Então, assim, eu já vi cartas que era 72 mil, eu já vi carta que era 30 mil. E aí a gente tem que ter esse cuidado. Não adianta achar que a pessoa é casada, botar o marido em outro cadastro é vantagem. Pode ser uma vantagem financeira, pode ser que você nunca seja pego, mas pode ser que um dia você seja pego. E não espere acontecer a coisa ruim com o outro, você ver o outro levar vantagem e você achar que você tem que fazer também. Porque assim, o certo vai ser sempre certo, o errado vai ser errado, porque não existe isso. Então, assim, tenham cuidado de fazer essas notificações, essas inscrições erradas, porque lá na frente vocês podem ter prejuízos. Ótimo. A gente, nesse sentido aí eu já vi falar que segurado especial era especial porque não pagava nada. Ele não precisava contribuir com nada, então, na hora de se aposentar, só era se aposentar. Aí depois que eu descubro que existe, que tem que tirar nota fiscal, e esse 1,5% vai direcionado a isso, então muda um pouco essa concepção. É especial ou há esse modelo de contribuição? Porque se fosse totalmente especial, há hoje um déficit, né, de contribuição para o previdenciário muito grande no Brasil, né? Então, isso é especial mesmo ou realmente tem que pagar? Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Quem nunca pagou nada para a Previdência, ele não é segurado à Previdência. Quem nunca pagou nada para a Previdência, ele vai receber um benefício assistencial. O que é isso? O Brasil, ele é signatário de alguns acordos internacionais voltados aos direitos humanos. Então, quando a gente pega a nossa história e compara com a história de outros países, a gente vê que existe uma pobreza extrema. Então, para a gente não ter esse IDH muito ruim, o que é que o Estado faz? O Estado faz políticas públicas de inclusão, políticas públicas de acessibilidade ao sistema financeiro. E para que essas pessoas idosas, que são a partir de 65 anos, e pessoas com deficiência, não passem por mais dificuldades, sabendo que nós somos um país também que já traz uma linhagem de muita dificuldade, porque nós somos um país de um histórico de escravidão, a gente deve muito à nossa sociedade. Então, o que o Estado faz? O Estado diz assim, eu vou te dar um benefício de um salário mínimo, para você receber esse benefício, você tem que ser pobre. Seu grupo familiar não pode receber mais de 1/4 do salário mínimo. E, além disso, você tem que ter 65 anos de idade ou mais. Ou você tem que ser deficiente, esse seu problema, ou um problema de saúde muito grave, tem que ser superior a 2 anos.
Então, aí ele te dá um benefício. Tem gente que confunde isso com aposentadoria. Não é um benefício. E aquilo está dizendo assim, você é pobre, você não tem condições de se manter, eu vou te ajudar. Já a pessoa que contribui com a Previdência Social de forma direta, que é empresas, contribuinte individual, por exemplo, a costureira que paga o MEI, por exemplo, a manicure que paga o MEI, essa pessoa contribui diretamente. Ela vai lá e paga o carnê. E tem o segurado especial, o pescador. O pescador vai, sobrevive da pesca. Aquilo que ele vende no mercado, aquela venda, aqueles impostos, origina para ele esse valor de benefício. E a gente tem que ter uma clareza com relação a esse benefício, porque o benefício do rural, ele não é assistência. Antigamente, os rurais recebiam o benefício de meio salário mínimo. Então, assim, essa conquista da igualdade de benefício é uma conquista que veio com a Constituição Federal de 88. Porque antigamente o benefício do rural era a assistência. A mulher nem recebia. Então, assim, era uma dificuldade enorme para o trabalhador. Então, o trabalhador rural hoje, ele é equiparado na Previdência Social a um trabalhador urbano, mas ele contribui quando ele compra enxada, ele contribui quando ele compra semente, ele contribui quando ele compra o adubo, ele contribui quando ele vende de forma regular, e até quando ele não vende de forma regular, porque aquele como é o nome? Nota fiscal? Não, o que compra, o intermediário. O atravessador? O atravessador vai ter que regularizar em algum momento. Vender para alguém. E quando esse atravessador regulariza, tem também os 2% ali. Então, assim, é através desse imposto que há contribuição. Mas, eu estava falando também na STR, porque quem é agricultor familiar, mas que tem uma produção grande e que fala assim, olha, e eu já vi casos, né? Não, eu recebo mais de 500 mil por ano. Gente, não significa que vocês têm que estar presos ao valor do salário mínimo. Se você empreende e você ganha dinheiro com o empreendimento e você quer uma aposentadoria maior, você pode fazer um planejamento previdenciário, uma organização financeira para você começar a pagar como contribuinte individual rural. É possível você pagar também como contribuinte individual rural. É só fazer uma organização financeira que você vai ter uma aposentadoria maior. E quando a gente traz especial, não é especial porque não paga, porque paga. E tem também a aposentadoria especial. A aposentadoria especial é para quem trabalha em empresas que tragam risco para a vida e saúde daquela pessoa. Por exemplo, um médico. Um médico, a todo momento, ele está exposto a vírus, bactérias, fungos. Então, aquele médico ele pode se aposentar mais rápido do que outra pessoa. Então, existe essa possibilidade. O enfermeiro, o professor também tem uma aposentadoria. O motorista. O motorista. O tratorista. O tratorista, ele tem esse direito. E, assim, observe que o tratorista, ele não recebe o salário mínimo que nem outras profissões. Porque, na maioria das vezes, ele trabalha ou recebe por hora ou recebe mais de um salário. Então, quando o tratorista, ao invés de pedir uma aposentadoria rural, pede uma aposentadoria especial, gente, recebe mais. Então, são coisas que a gente precisa ficar atento. O segurado, ele é especial porque a forma dele contribuir é diferente. A aposentadoria especial, ela é diferente porque a pessoa que está trabalhando ali, ela está correndo risco. Por exemplo, Deus me livre de ser uma mulher que trabalhasse com eletricidade. Jesus, não dá. Mas quando a gente vê aquela pessoa lá toda cheia de ferramenta, um choque é fatal. Então, assim, são coisas que para esse tipo de trabalhador, a aposentadoria é especial, é diferente. Ok, eu quero que você faça suas considerações. Foi muito bom, né? A gente está passando informação para o nosso público, que os nossos ouvintes possam ouvir. Hoje é o dia da consciência negra, né? A gente poder estar vendo que a gente precisa realmente buscar o nosso direito, entender e saber que cada vitória nossa aqui, eu acho que a vitória do cooperativismo, a vitória da agricultura familiar, a vitória previdenciária, né? De que pessoas possam mudar de vida quando pessoas começam a buscar seus direitos, né? Eu acho que todos nós temos que entender isso, né? Inclusive, a gente vê
como foi triste, como era triste a escravidão, né? E a gente vê hoje que somos livres, né? E pessoas livres que podem olhar de frente, podemos entrar em qualquer lugar, né? Então, independente de cor, a gente pode sim lidar com todos, andar em qualquer ambiente e ser livre, né? Mesmo que o sistema tente ao todo tempo não permitir isso, mas a gente sim pode andar de cabeça erguida. A exemplo, como você está falando, que você é uma agricultora familiar, hoje você está aí como advogada, eu dou exemplo sempre, né? Sou filho de agricultor familiar de 4 hectares de terra, hoje eu estou aqui numa gestão de uma instituição, de uma cooperativa, então assim, a gente sim podemos ser exemplo, né? E esses exemplos de busca, de buscar seu direito, só vai acontecer isso se a gente entender que existe direito, né? Outro dia acho que você mesmo estava conversando sobre a lei Maria da Penha, e eu fiquei, assim, entusiasmado em entender que foi uma mulher, né, que buscou o direito e que reconheceu o seu direito e que isso virou uma lei, né? E isso transformou a vida de várias mulheres que acabavam sendo de maneira escravizada ou não tendo seu direito reconhecido. Então, assim, eu acho que a gente tem que entender isso, que nós também somos pessoas normais, que temos o poder de ir longe, de buscar nosso direito, e quando não é buscar nosso direito, se nós puder buscar nosso direito de maneira coletiva, mais pessoas vão ter acesso ao direito. Então, isso é fundamental. Então, gente, é isso tudo que a Helena falou. Eu cheguei aqui bem nervosa, meio receosa de como seria esse momento com vocês. É a primeira vez que eu tô aqui, né? Que dê tudo certo, que vocês gostem. Depois vocês dizem aí se vocês gostaram ou não. E é através desse trabalho que eu honro os meus ancestrais. Porque quando eu olho a luta, gente, obrigada, Senhor, por permitir que eu atravessasse essa bolha e conseguisse chegar cá. E eu honro meus ancestrais, trazendo informação, trazendo o meu trabalho da forma mais humana possível. Porque quando eu lembro o que é trabalhar no campo, eu sei a dificuldade que cada um passa. Eu sei o que cada um enfrenta. Então, assim, organizem-se. Se tiver dúvida, passa na cooperativa. Tenho certeza que o pessoal da cooperativa vai orientar vocês. Passa no sindicato. Mas se organizem. E muito obrigada, Gileno, pela oportunidade de estar aqui. Obrigada, Renata, da cooperativa também, que possibilitou também esse encontro, ficou mandando um WhatsApp. Obrigada a todo mundo da cooperativa, em especial lá, a Andréia do sindicato, a João do sindicato também, que me auxilia muito. Então, assim, busquem o direito de vocês e se protejam.